significa que a psique humana e as partes que nós somos feitos estavam amalgamados como se fosse uma terra batida e estava tudo misturado na consciência humana. Imagine o que é a humanidade ocidental ser uma terra batida e calcada, onde ervas daninhas, pedras preciosas, cascalho, sementes de árvores lindíssimas, flores, nutrientes, estava tudo amalgamado numa terra seca e prensada. Quer dizer, a terra que se calca para passarem carros por cima. Sabe o que é? Amalgamada, porque o objetivo era salvar-se. E o que se está a tentar fazer, como já se disse, é pegar uma charrua, é isso que a psicologia espiritual está a fazer, meter a charrua na terra e começar a revirar a terra. Então começa a vir ao de cima. Olha, isto é ouro, isto é cascalho, isto é uma cobra, isto é uma minhoca, isto são ervas daninhas, isto são sementes de... Lá onde queres. Respirar, é isto que eu quero dizer com respirar. E 3 entidades que estiveram amalgamadas durante centenas e centenas de anos são o eu básico, a criança interior e a mente. Tiveram, tirando os eruditos, eu não digo que o Damião de Góis ou Erasmo de Roterdão não tivessem uma boa relação com estas coisas, porque eram privilegiados. Mas, em média, estas coisas estavam amalgamadas. Nós ainda não vamos entrar no estudo direto do eu básico, da criança interior e da mente, do núcleo mental. Mas o eu básico é a soma de toda a nossa inteligência física. A criança interior é o centro do nosso corpo astral e o crítico em nós é o centro do nosso veículo mental. Eles podem ter graus diferentes de desenvolvimento. Há indivíduos que têm um eu básico extremamente desenvolvido e uma criança interior subdesenvolvida. Há pessoas que contam histórias a outras pessoas que parecem crianças, têm uma enorme imaginação para o mundo dos afetos, das emoções e das crianças também. Mas podem ter um eu básico atrofiado. Isto são os centros dos 3 veículos do homem. Em vez de dizer só que temos um corpo físico, um corpo astral e um corpo mental, eu estou a dizer que são entidades. Sentem a diferença? São devas. Mentira. São elementais. Nós temos um elemental. Em vez de dizer o meu corpo físico, eu posso começar a dizer o meu elemental físico, que tem uma vida própria, que se queixa, que se alegra, que resmunga, que se estimula, que retrai-se, que se contrai, que se expande. Tem uma vida própria. O meu elemental físico, o eu básico. O meu elemental astral, a criança interior. Antes do amor, as crianças querem prazer, conforto, proteção e alegria. Aliás, esta é a forma como elas sentem o amor. Se disseres a uma criança, eu amo-te, mas não te vou dar os biscoitos, vais ficar aí ao frio, e veio o papão, e não há conforto, nem prazer, nem pronto. Ele diz, amas-me como? Não estou a perceber. O nosso eu básico não entende o amor, entende as expressões do amor, que se chamam afeto. Isto é muito importante, porque tu podes amar uma pessoa e tens dificuldade em exprimir afeto. Porque se na infância não foste educado, se não te deram uma gramática de afeto, tu começas a confundir afeto com atração sexual. Quando não tem nada a ver uma coisa com outra. Começas a confundir admiração estética com romance, o que também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, estás baralhado no mundo dos afetos, no mundo das expressões do amor. Estou a dizer alguma coisa. Quanto mais pobre é a expressão do afeto na família, nos primeiros anos de vida, mais dificuldade o amor tem em se corporificar de forma astral. Isto é, ganhar expressões no plano astral.
que é o afeto. O nosso corpo astral não assimila amor, assimila afeto. Quem é que assimila amor? O ser psíquico, o coração. O coração não é o corpo astral. Não é? Onde é que está o corpo astral? Aqui. O centro do corpo astral é mais abaixo. O coração já é uma elevação do conjunto. Nós não temos 3 centros abaixo do físico, do coração. O Muladhara está relacionado com o eu básico, mas estende-se até o segundo centro. O segundo centro, vital, da alegria, do prazer, do ritmo, está relacionado com o corpo astral, mas estende-se até o plexo solar. E o plexo solar está relacionado com o corpo mental, mas tem fios, todos eles, estes 3 têm uma interdependência de alguma maneira. Espera, desculpem. Há aqui uma interdependência. Eles todos se relacionam entre si. Um problema físico pode dar um abaixamento emocional. Um problema emocional somatiza fisicamente. Um problema mental pode cortar a energia vital. Estes 3 corpos, como vocês sabem, estão ligados entre si. O eu básico, se tu um dia o batizares, quando nós demos os encontros sobre o eu básico, vamos mais fundo nisso. Se tu um dia batizares, porque ele tem um centro, tem uma... Falamos do Muladhara como o centro do eu básico. Sim, o chakra da raiz é a base do eu básico, mas ele tem uma vida vermelha aqui nesta zona como um todo. E o sangue é a sua presença, é a sua dinâmica, o sangue físico. Sangue físico. Então, o eu básico é como um anónimo. Nós temos este elemental, mas nunca lhe damos um nome, não queremos saber dele. É o nosso corpo. É visto como um conjunto de funções e uma forma final. E esquecemos-nos que ele tem uma vida. Ele tem um início e depois é sintetizado para o próximo corpo que vai ser construído. Ele tem uma vida. Ele está a fazer um trabalho evolutivo. Ele está a fazer um esforço evolutivo. O nosso corpo físico está a trabalhar e está a fazer um esforço evolutivo. Depois a criança interior. Esta também não foi batizada nunca. Claro, se nós lembrarmos de uma alcunha que tínhamos quando tínhamos 4 anos de idade ou 3 anos de idade, talvez começamos a sentir essa criança interior outra vez. Mas ela é as camadas mais frágeis, mais da psique. Então, se tivéssemos que significar astrologicamente, o básico tem muito a ver com Marte. A criança interior tem muito a ver com a Lua. E depois vem este crítico, esta mente analítica, este ser pensante, que se apropria do universo e do mundo e dos outros e de si mesmo, através da linguagem, fundamentalmente. Em astrologia, isto está relacionado com Mercúrio. Mercúrio, Lua, Marte. Se bem que eu acho que Marte, aqui pode-se acrescentar Vênus também. Afinal, os básicos não são todos iguais. E estes 3 elementais estavam completamente calcados na proposta medieval de salvar o homem através de Cristo. Não sei se me faço entender. Estavam debaixo da terra, misturados uns com os outros. Não havia espaço, não havia respiração. Claro que havia os chamados folguedos. Havia desporto, havia torneios, havia danças, etc. Que era uma oportunidade de dar espaço, tanto ao eu básico como à criança interior, de se libertarem, de se exprimirem. Nós estamos aqui a fazer uma nova coisa. Nós estamos a criar uma concepção deles. Estamos a criar um espaço nobre. Quer dizer, não um espaço na mente pensante só, mas um espaço no nosso coração. Porque contemplar estas partes de nós próprios é amá-las. E amá-las é trazê-las para o coração. O eu básico
é o palco de todos os ódios e de todas as obsessões. Quando, coitado, ele é só o eu básico. A criança interior é a princesa perdida numa floresta escura ou no fundo de um túnel ou numa torre negra com uma floresta de espinhos à volta. E ela quer vir ter com o mundo, mas não se quer ferir. Então é todo um trabalho para conferir confiança e estruturar de novo e, digamos, atenuar os traumas da criança que há em nós. E este ser pensante, quanto mais frágil for a criança interior e o básico, mais poderoso ele é. Porque ele tende a compensar a fragilidade dos outros núcleos. Pessoas que têm mentes muito potentes, normalmente são desvios da energia dos outros núcleos que não estão a ser vividos. O físico não está a ser vivido, o emocional não está em expansão, e então aquele mental é obrigado a compensar tudo. Então o indivíduo vive na mente. Mas há pessoas que é o contrário, como não conseguem dar à luz o seu mental, porque está calcado, vivem nas emoções o tempo todo. Só conseguem responder emocionalmente. Então, a palavra harmonia coloca-se. Quando houver uma distribuição, eu espero não estar a ser mecânico, 33, 33, 33, quando houver equilíbrio, 33,3. Quando houver equilíbrio nestas três entidades de que nós somos compostos, estas três entidades chamam a si convergem para o plexo solar. E o plexo solar é o esqueleto do self. E o esqueleto do self tem o nome... Lembram-se do nome? Da estrutura que permite o self vir ao de cima? De que nós temos vindo a falar. A estrutura, isso aqui, neste mundo, aqui e agora, que permite o self ir saindo lá do fundo e vir ao de cima, até que depois transborda. É o cálice, que nós chamamos o ego. Então nós podemos ver o plexo solar como um centro, de facto, um centro de energia em nós, que está no corpo etérico, para onde as forças do eu básico, da criança interior e do nosso mental convergem para a formação perdão, eu preciso mudar de cor. Para a manifestação de um ego. O ego começa por ser, afinal, o ponto de convergência destes três elementais. Então nós podemos começar a ver o ego não como uma entidade estranha, mas como uma inevitabilidade. Os três elementais só podem passar o horizonte da vida automática através do ego. Não o fazem nem pelo self, nem pelo eu superior, nem pela mónada, é pelo ego. É pelo ego que o nosso ser físico começa a ganhar qualidades. É pelo ego que a nossa criança interior começa a ganhar defesas e fortalecer-se. É pelo ego. O ego é o diferenciador. O primeiro diferenciador. Diferencia-nos dos outros. Que a mente começa a localizar-se e a tomar decisões e a fazer escolhas. Quando o ego, e como nós vimos, o ego é uma estrutura. Ele é... Desculpem. O ego é uma estrutura. A partir de um certo momento, como nós vimos, o self, que está aqui no centro, começa a crescer. Como é que ele cresce? Ele cresce integrando as energias das três elementais. Em si, é muito difícil definir o self. É feito de quê? É terra? É água? É fogo? É ar? É éter?
Não sei. É difícil defini-lo. Nós sabemos é que ele expande à medida que o físico, o emocional e o mental se vão libertando, vão tendo espaço. E este ponto de convergência, que é o plexo solar, a partir do momento em que estas três forças estão integradas, ele roda para o coração. No momento em que estas energias rodam para o coração, os três elementais são transmutados. O eu básico recebe uma parte da energia espiritual através do ser psíquico. O corpo astral recebe energia espiritual e o corpo mental recebe energia espiritual. Finalmente, a nossa personalidade tripla, os nossos três elementais, começam a receber energia espiritual e não apenas energia terra. É quando estes três elementos são chamados ao altar do coração que o físico, o emocional e o mental podem começar a receber, através do psíquico, que está no coração, energia espiritual. É uma missa. É uma missa dentro de nós. Por isso é que se fala em psicologia espiritual. Um ser que está a aprender a transcender o ego é um ser que está a aprender a permitir que essas forças primeiro convergiram para o plexo solar e fortaleceram e foram estruturadas e estruturantes do ego, agora continuam o seu caminho para o coração. Ou seja, no plexo solar nasce ao mesmo tempo o eu e o ego. Vão reparar que aqui as pessoas dizem aqui é onde está muita força do eu. É o chamado trono do poder individual. Mas depois do eu e do ego, o eu como conteúdo, quer dizer legitimidade, e o ego como estrutura, depois de eles terem feito o trabalho de colher a maior parte da energia dos três elementais, a criança interior, o eu básico, a criança interior e o mente pensante, depois de terem colhido a energia dos três, o psíquico, lá no fundo, acima, diz: ei, podes passar. Já está bom. E então o ser Tu não podes pegar numa energia da base e trazê-la para o coração. Não podes, seja o que for, por exemplo, um medo, a carência, o que for, tu tens que trazer para o plexo solar, isto é, para o ego, tens de te apropriar dessas forças, tens de te tornar consciente delas, tens que exercitá-las, tens de te tornar senhor delas, no ego. E depois elas transferem para o coração. Atenção, as que já estão transferidas já estão. Eu estou a falar das que não estão. E todos nós somos assimétricos. Temos partes de nós que respondem mais depressa que outras. Por exemplo, há pessoas que passam por uma alimentação mais leve com uma enorme facilidade. Outras pessoas têm mais dificuldade. Há pessoas que perdem a agressividade assim, sem se explicar como. Um belo dia já lá não está mais. Outros trabalham muitas coisas, mas a agressividade continua lá. São partes diferentes que vão sendo transmutadas. Agora, há um momento em que, depois destes três elementais estarem como que a ser coordenados, dirigidos pelo plexo solar, então é possível trazê-los para o centro psíquico. E aí eles vão receber o amor de Cristo, o amor de Sofia, que é a energia daqueles corpos que já chega ao nosso tórax. Sabem que um dos símbolos do chakra cardíaco é exatamente o mesmo símbolo do Cristo Sofia, da estrela de David. Isto implica que cada um de nós precisa de fazer uma lista das coisas que o corpo físico dele realmente gosta.
e depois doseá-la. Compreendê-la e doseá-la. Mas isso é o que nós já fazemos espontaneamente, não é? Mas nós precisamos fazer uma lista de realmente o que é que o nosso corpo físico gosta. O que é que o faz sentir seguro, bem. E cada pessoa precisa de responsabilizar pelo seu spa pessoal. Pelo tipo de fisicalidade que quer ter. Nós sabemos que, em princípio, se as coisas no corpo físico e no eu básico se tornam viciantes, elas já não são o que o eu básico gosta. São uma imposição do corpo astral ou do mental sobre o corpo físico. Os prazeres do corpo físico são muito inocentes. Até são inocentes demais. São muito inocentes, são leves. O corpo físico não é psiquicizado no sentido como o corpo astral é, cheio de passado, presente, futuro, esperanças, ansiedades. Não. O corpo físico é espontâneo. É leve. Correr, saltar, nadar, apanhar sol, comer isto, não comer aquilo, dormir, brincar, atirar água para cima das outras pessoas, fazer cócegas e assim por diante. O corpo físico é extremamente brincalhão. Ele é lúdico. Caso não tenham reparado. Agora vejam, a quantidade de energia que o nosso corpo físico doa ao nosso ser quando nós fazemos estas coisas. Quando nós fazemos estas coisas lúdicas que o corpo físico gosta de fazer, desde a piscina até fazer cócegas, a quantidade de energia que ele liberta, não sei se me faço entender. É como se ele tivesse mundos de força dinâmica para colocar à disposição do indivíduo, que se o indivíduo sistematicamente ignorar o seu corpo, o seu eu básico, ele está em guerra com o seu índio, com o seu indígena. E o índio e o indígena diz, estás em guerra comigo, então não te dou energia. E a pessoa anda macrocéfala, cheia de ideias abstratas, mas com o corpo físico a arrastar-se na direção oposta. É como se ele tentasse chegar ao divino e ali está um saco cheio de pedras que ele arrasta muito devagar porque o corpo físico está a dizer não vou, não gosto, divino não, que horror. Claro, não foi feita uma transmutação, não foi feita uma integração. Então o corpo físico resiste. Então, as pessoas estão a tentar chegar a um nível e o corpo físico, isto é, o eu básico, que é uma entidade com a qual nós podemos falar, com a qual nós podemos chegar ao entendimento, o corpo físico etérico resiste-se. Eu conheço muitas pessoas que têm uma visão assim, mas porque constantemente ignoram o eu básico, estão em guerra. O eu básico vai na direção oposta. Ou melhor, ele já nem vai na direção oposta, ele ficou uma pedra, ele recusa-se a colaborar com o processo evolutivo. E o nosso problema, e o que é trazer estes 33% de energia, isto é a nossa personalidade física, emocional, mental. O que é trazer estes 33% de energia para o plexo solar? É conseguir gradualmente que eles vão colaborando com o processo evolutivo. Chama-se autoeducação. Não consigo ser mais simples. Autoeducação. A escola agora és tu. O mestre és tu. O sacerdote és tu. O treinador és tu. O coacher és tu. Então, o que é que acontece? Tu, ao criar-se espaço, quer dizer, quando estas coisas deixam de estar amalgamadas, sincréticas, umas entrelaçadas nas outras, num enorme emaranhado, e começas a sentir, isto é o meu básico, esta é a minha criança interior, esta é a minha mente pensante, volitiva, planeadora, que faz planeamentos. Tá, então, eu não posso ignorar estes três elementais, senão vou-me dar mal. Eu não posso ignorar a terra em nome do céu. Mas também não posso ficar aqui. Então, como é que se faz uma transferência? É preciso ir dizendo, eu básico, aqui estão estas coisas, e ele liberta energia. E no momento em que ele liberta energia,
tu já estás no outro nível. Sempre que o básico liberta a sua energia, tu estás no outro nível. Isto é, tu vais colhendo a alegria dos corpos. Eu não estou a falar de te perderes. Eu estou a falar de ir colhendo a alegria dos corpos e isso vai-se acumulando no plexo solar e o ego e o eu colhem isso. E depois isso é transferido para o coração. Quando é transferido para o coração, o eu básico já não pede coisas fora do coração. A criança interior já não pede coisas fora do coração e a mente já não quer funcionar fora do coração. Então pode-se dizer que o indivíduo tornou-se psíquico. Psíquico não no sentido de médio, psíquico no sentido que passou de um indivíduo de superfície para um indivíduo profundo. O que é uma pessoa profunda? É uma pessoa que levou os corpos para o coração. É uma pessoa que trouxe os corpos por fases, preciso não ser ambicioso, por fases, gradualmente, para o coração. E o que é interessante é que a nossa vida está construída dessa maneira. A nossa vida está construída de forma a que, pelos ciclos de Saturno, eu vá-me tornando cada vez mais maduro. Mas a maturidade não é seriedade. A maturidade é coração. É trazer as coisas para o coração. Banhá-las com a energia psíquica profunda. A energia psíquica profunda já é o Self mais o Cristo. Anulam a divisão entre modernidade e Idade Média. O psíquico. Só depois desta integração no coração, ou seja, tu tens o eu básico, a criança interior e a mente, o núcleo mental, são elementos. Tem um núcleo. Se quiser chamar eu chamo-lhe eu ou eu básico. Pode chamar o eu infantil, ou eu prefiro o termo criança interior. E podes falar de um eu mental, mas depois dos três serem atraídos para o plexo solar, que é como um vórtice que lhes dá poder, em vez de os tornar impotentes, que lhes dá espaço, em vez de os asfixiar, mas que ao mesmo tempo lhes dá poder e espaço, está a obrigá-los a entrarem num projeto do ser. O plexo solar é o primeiro contacto destas forças com o projeto do ser. Não sei se esta linguagem nos ajuda. A seguir, isto tudo é trazido. Realmente, os marcadores hoje. A seguir, tudo isto tem que ser trazido para o coração. E o coração já é o ponto de encontro entre o Self, que vem do plexo solar e sobe ao coração, que é quando tu dizes, eu sou o amor. Quem és tu? Eu sou o amor. Então, mas tu não és Vasconcelos. Não. Isso é a família onde eu nasci. Eu sou o amor. Quando tu dizes isto não é uma invenção, nem é um truque, nem é uma forma de passar mensagens falsas. Quando tu dizes, eu sou o amor, eu sou a vida, eu sou o caminho, o que acontece? O Self, já estás identificado, o Self evoluiu para o coração e aqui é onde as energias crísticas chegam. Elas podem indiretamente ajudar na construção do projeto, mas fundamentalmente é no coração que as energias crísticas e de Sofia chegam. Então tu recolhes as forças destes três elementos no plexo solar e depois tudo é transferido para o coração. E só depois desta transferência profunda para o coração é que se pode começar a entrar no que se chama cristalinidade. Cristal. Em que tu vais ser esvaziado dos elementos velhos e vais ser preenchido com aquilo que se chama vida nova.
A terceira iniciação é uma transfiguração do indivíduo que se tornou uno. Isto é, tu precisas que estes três têm que se tornar mais ou menos homogéneos, e depois de se tornarem mais ou menos homogéneos, eles são levados ao coração, onde são transfigurados. Então nós começamos por ser três, depois descobrimos um self, com uma estrutura egóica, e tornamos quatro. Físico, emocional, mental e o self. O self transfere o físico, emocional e mental para o coração. E no coração, o físico, emocional e mental torna-se um. E o self preside. E de repente as energias de Cristo e de Sofia transformam o self e transformam os corpos e tu começas a funcionar como um cristal. Tu já não precisas mais de livre-arbítrio a partir desse momento. Tu não precisas mais... Aqui dá-se a terceira iniciação. Tu não precisas mais do que ontem nós chamámos liberdade. Tu precisas de libertação ou de transfiguração. O espaço da liberdade é o espaço que foi conquistado desde a Idade Média até o tempo contemporâneo para que a humanidade tenha a possibilidade de conhecer os seus corpos e formular um eu suficiente, um eu forte. A partir do momento em que nós conhecemos os nossos corpos e formulamos um eu claro, vocês vão sentir um dia que a liberdade já não chega. Que assim como a prisão está para a liberdade está para a libertação. Começam a ter fome não de liberdade, nem de livre-arbítrio, nem de exercitar todas estas realidades, mas começam a ter fome e sede de cristalinidade, de pensarem, e hoje não temos tempo para isso, mas de pensarem de uma forma geométrica, de transformarem o cérebro numa central receptora do cubo, do tetraedro, do icosaedro, do dodecaedro, da pirâmide, de transformarem o pensamento em cristais, transformar os corpos em cristais, transformar o corpo astral em cristal, transformar o corpo físico em cristal, transformar a mente em cristal, transformar sinapses cá dentro, que têm a ver com milhões de pontinhos que são as células nervosas, em vez de se formarem sólidos irregulares nos seus disparos, começam a formar sólidos regulares. Então o teu pensamento torna-se cristal, o teu cérebro torna-se cristal, o teu corpo astral fica cristalino, o teu corpo físico fica cristalino. Tu começas basicamente a beber água e a comer arroz, porque és um cristal. Eu não tenho nada, pelo contrário, e as pessoas que me conhecem já me viram comer carne várias vezes, eu não tenho nada contra todas as alimentações, mas eu não queria mascarar que a evolução do homem é de elementais para plexo solar, do plexo solar para o coração e o self banha-se no Cristo, os elementais são transmutados e entras na fase cristalina, que é a fase da terceira à quarta iniciação. Eu chamo cristalino quando tu tens uma vontade imensa, espontânea, natural, como antes querias ter um filho, ou casar, ou não sei. Começas a ter uma vontade imensa de ser cristal. De que o teu corpo físico seja um cristal. De que o teu corpo astral seja como um cristal. De que a tua mente seja como um cristal. Que isto é, que não albergue subjetividades desnecessárias. Porque a Idade Média tentou dizer que era possível passar do objetivo, que era a matéria, para o super-objetivo, que é o divino, sem passar pelo subjetivo. Não admirem que eles tivessem pesadelos. Não admirem que houvesse toda uma cultura do negro e do gótico negro na Idade Média mas hoje também há imenso. Porque estava-se a tentar passar do objetivo para o divino sem passar pelo subjetivo. E hoje nós tivemos esta liberdade de há 300 anos para cá, em que podemos ser subjetivos. Ser subjetivos significa que alguns dos nossos pensamentos já são cristalinos, mas outros não. Alguns das nossas emoções tendem para o cristalino, mas outras não. Alguns dos nossos órgãos já albergam-se cristais de sílica e têm vibrações cristalinas e outros órgãos não. Subjetivo.
Mas, à medida que nós aproximamos daquela porta, e olhem que basta um passar a porta, toda a gente entende. Basta um. Porque é uma coisa que é como um vírus. Basta, então, se forem 3, pronto, acabou. É um impacto enorme sobre a sociedade. Basta. Bom, tu tens este. A porta estreita é aquilo que transforma os nossos elementais, a criança interior, o eu básico, o eu pensante, em cristais. Então, o que é a transfiguração? A terceira iniciação. Depois de, na primeira iniciação, estabelecermos uma relação entre o eu básico, entre os 3 aspectos da personalidade e o plexo solar e o coração, quer dizer, eu acho que a primeira iniciação, os 3 já estão relacionados. Os 3 patamares. O patamar dos elementais, físico, emocional, mental. O patamar do plexo solar como um centro de transmutação. E como é que ele transmuta? Pela ação. Não é nada idealista. Não é abstrato. É pelo projeto, pelo programa, pelos teus objetivos. E a seguir, coração. Na segunda iniciação, o físico, mas principalmente o emocional, é trazido para dentro do coração. Na primeira iniciação, principalmente o físico, o eu básico, é trazido para o coração. Na segunda iniciação, principalmente o emocional é trazido para o coração. Eu digo principalmente porque, sabes, as divisões não são rígidas. Na terceira iniciação, a mente toda é trazida para o coração. Toda, não é uma parte da mente. É toda, é a mente toda. Tu transformas-te num ser de consciência alterada. As pessoas não querem mais falar contigo porque estás sempre no mesmo ponto. Tens sempre a mesma vibração cognitiva. Deixas de ser um ser divertido, aparentemente. Porque a tua mente abriu-se ao Cristo e à energia da alma. Então o que acontece é que nós vamos ver no próximo encontro, se me puderem lembrar, eu agradecia, é tornar cristal aquilo que antes era orgânico, digamos. Tu vais transformando num ser cristalino. E as sinapses no cérebro começam a se organizar segundo sólidos platónicos. As ligações e os disparos de fósforo entre as células nervosas deixam de funcionar criando poliedros irregulares. Estamos a falar de milhões de pontos num volume comprimento, largura e altura. O nosso cérebro é um volume. Deixas de ter formas irregulares e eles começam a fazer assim. Cubo. Tetraedro. Icosaedro. Sabes? Octaedro. E assim sucessiva. Esfera. Bem, esfera já é a iluminação. Ou seja, o teu cérebro começa a processar geometria em vez de processar pensamentos irregulares. Quando o cérebro começa a processar, eu estou a falar dos neurónios, começam a relacionar-se geometricamente e fazer, porque entre um e outro é sempre uma linha reta, começam a fazer sólidos regulares com o pensamento. Quer dizer, quando o teu pensamento se torna geometria, a tua mente tornou-se verdadeira. O teu cérebro tornou-se verdadeiro. A tua cognição tornou-se verdadeira. Tu és verdadeiro. Isso é que é a verdade. Verdade porque tu já não és nem objetivo no sentido de Maia, do universo ilusório material, e também já não és subjetivo, que é um bocado uma rendição à Maia astral e psíquica. Agora tu não és nem objetivo nem subjetivo. És superjetivo. Isto é, estás ligado aos corpos superiores. Não sei se me faço entender aqui. Portanto, a terceira iniciação só é possível depois destas transmutações e ela vem para retirar as camadas de subjetividade e deixar-te como um cristal límpido. E as pessoas amam todos aqueles. Os seres humanos amam profundamente o ser que se tornou cristal. Porque ali está a garantia de uma total ausência de interesse pessoal.
Ali está a garantia da total ausência de manipulação. Ali está a garantia de que, podendo haver manipulação, vocês imaginam que estes seres têm poder, não é? Mas a manipulação não acontece porque ela não é cristalina. Então, lembram-se daquela estrela de David que eu pus ao meio? A caminho do céu, pelo poder dessa estrela de David, que é Cristo Sofia, nós tornamos-nos cristalinos. Tornamos-nos isentos de subjetividade. E a isenção de subjetividade é muito difícil de conviver. Uma pedra não é subjetiva, não. É bastante objetiva. Agora imagina um ser que já está para além de subjetivo e voltou a ter a mesma condição cristalina de uma pedra. Só que agora é um diamante. Quer dizer, é como um cristal de quartzo. Não retém em si a falsidade. Então as correntes kármicas do planeta, ao atravessarem o planeta inteiro, quando chegam às estruturas geométricas no cérebro daquela pessoa, não encontram amálgamas. E então, tal como os fotões atravessam o vidro, elas atravessam o ser e não há karma. Ele não retém karma, não produz karma e não multiplica karma. E isso que significa caminhar na Terra sem deixar pegadas. Como o Babaji. Este cérebro vai ficando... É muito importante perceber a relação entre cérebro e terceira iniciação. Porque a transfiguração de que se fala é na mente. As primeiras iniciações são para elevar os elementais ao coração. Mas a terceira, eu vou repetir, as primeiras iniciações elevam os nossos elementais ao coração. A terceira iniciação pega nesta nuvem que é a nossa mente e na sua âncora, que é o cérebro, e transformam isto. A transformação, que é regida pela pineal, a transformação consiste em ser imposto pelo corpo causal, que é onde estão as tais qualidades da alma que nós falámos há bocado, ser imposto, ser sobreposto pelo corpo causal, relações geométricas entre as sinapses. É como se passassem a ferro o nosso pensamento. Antes ele estava todo machucado, feito de... Sabes quando os lençóis e os pijamas estão todos misturados no mesmo... E depois começa a passar a ferro e as coisas ficam todas certinhas. E ninguém quer ser passado a ferro. A mente não gosta de ser passada a ferro. Na fase da liberdade, que tem muita... Por exemplo, o que é a direita? A direita é tudo o que está antes desta fase de liberdade que nós temos hoje. É calcar, é dominar, é feudalizar, é escravizar, é manipular, é diminuir, é infantilizar, é manter fechado no passado, é degradar. A direita tem 2 ou 3 grandes qualidades, mas o resto não se aproveita. Então, o que é a direita? A direita foi quase tudo o que tentou prevalecer até 300 anos atrás e depois continuou tentando. Mas nós sabemos que a esquerda chegou. E o que é que a esquerda fez? A esquerda libertou. Às vezes mal, aliás, a maior parte das vezes, mas libertou. Libertou significa que agora tu podes fazer o que quiseres, podes fumar AX, podes criar comunidade vegetariana, podes fazer asa delta, podes lutar pelos direitos dos animais, podes fazer tourada. A esquerda significa liberdade. E o que é que as liberdades fazem? Mexem no terreno calcado que a direita fez. Eu não estou a falar da esquerda que corre mal, estou a falar das ideias de esquerda. Trazem ao de cima esses núcleos, esses materiais que estavam ali calcados, que é tão terrível ver um ser humano calcado. Não é? Quando tu estás ali na rua e vês uma pessoa calcada, tu sabes que a pessoa tem um potencial enorme, mas ela nem sabe por onde começar. Porque as ervas daninhas e as pedras e o ouro e as pedras preciosas está tudo na mesma amálgama psíquica. A esquerda, a modernidade, a pedagogia, as economias justas, etc., as tentativas de economia justa, criam um espaço para que se possa começar a mexer nessa terra, nessas pedras, nesse material humano que estava fechado, enclausurado. Então tens este jardim, que é a história atual, que é feito de tudo, flores lindíssimas com ervas daninhas, claro, está tudo a vir ao de cima. Só que depois desta fase de liberdade, e a liberdade, se pensarmos que a liberdade terá começado no Iluminismo, já tem 300 e muitos anos, 400 anos, 460 anos, com
400 anos, com esta fase da liberdade, leva a esta exuberância existencial. E exuberância existencial não é nada em comparação com o que vem a seguir, que é a cristalinidade, que é a libertação, que é a calibragem precisa do ser humano segundo o seu corpo cristosófico, a geometrização do pensamento, a purificação ou cristalinização do corpo astral, a purificação ou a cristalinização do corpo físico. Então, é muito interessante, porque nós temos camadas da humanidade que estão a chegar à festa de esquerda, que estão a chegar à liberdade, que estão a chegar a ei, agora eu sou livre, já não tenho que usar burca, já não tenho que fingir isto, já não tenho que fazer aquilo, já não tenho que ser subserviente ao marido, já não tenho que ser subserviente à esposa, já não tenho que fazer isto, nem aquilo, sou livre. E tens alguns setores da humanidade que estão assim, já cansados de liberdade e de livre-arbítrio e de autonomia, e já estão assim, não quero nem mais um minuto de liberdade, nem mais um minuto. Eu preciso de encontrar a porta estreita da terceira iniciação. É uma condição difícil. Do ponto de vista não só do indivíduo, como dos povos, bolas, que planeta é este? Tens suecos, que são indivíduos educadíssimos, civilizados e cultos, aqui não é tanto o ponto. São educados, civilizados, tiveram a experiência da liberdade, fizeram a coisa toda nos últimos 200 anos, e há muitos europeus sofisticados que eu acho que estão prontos para ir para além da mente. Porque é disso que estamos aqui a falar, não é? Só que nós não estamos a falar ir para além da mente no sentido pseudo-iógico de calcar a mente em meditação. Não, estamos a falar de ir para além da mente no sentido em que tu, lembras-te de ser falado no Lotos de 1000 pétalas? De tu abrires a mente, abrires isto como uma flor, custa o que custar, porque é a única forma de te deixares a liberdade para trás. Se isto não abre, o indivíduo está condenado à liberdade. Está condenado a ter que fazer montes de escolhas subjetivas, está condenado à subjetividade, está condenado a dia sim, dia não, está condenado a massas de opinativas dentro dele, a relatividade. Não sei se me faço entender. É só quando isto abre é que o indivíduo começa a... Ok, acabou a liberdade, começa a libertação e a mente começa a ficar cristalina. Para ser claro, o corpo crístico é cristalino. Afinal, nós temos vindo a desenhá-lo de uma forma bastante despoderada, como isto. Agora, se vocês ligarem estes centros, ficam com cristal. O corpo crístico é cristalino. Ninguém vai ao Pai sem geometria. Só que não é uma geometria como nós vemos nos livros, ou na matemática, ou visual. É uma simetria do pensamento. É uma ausência de interesse em manipular a realidade. É uma renúncia alegre e plena, para não dizer uma renúncia, a palavra renúncia não se põe. É a conquista de um plano em que manipular as coisas não faz qualquer sentido. É a conquista de um plano em que seduzir não é mais o centro da vida emocional. É a conquista de um plano em que conhecer não é mais o centro da vida mental. É a conquista de um plano em que possuir não é mais o centro da vida física. A vida física passa a ter como centro a iluminação das células. Que tal? Em vez de possuir. Diz assim, bem, o que é que vem a seguir? Um jaguar descapotável ou a iluminação das células? A iluminação das células. Isto tem que ser assim, bem, com calma. É mesmo isto que eu quero fazer na vida. É quase como um jaguar descapotável. Só que chama-se iluminação das células. E o que é que eu quero fazer a seguir? Seduzir. É claro que tu vais ficando super sedutor, mas isso é outro assunto. Ou sedutor, mas isso é outro assunto. O que é que... Olhem bem para os mestres. Aquilo ali tem muito que se lhe diga.
Yogananda, por exemplo, não há ali uma sedução. Às vezes tem a sensação que Yogananda foi enviado pela hierarquia só para fazer assim. Ei, olha ali, uma rosa no céu. Embora até lá, é um sedutor. E em vez do centro da vida emocional ser a sedução, que no fundo é a criança interior em busca de não... Pronto, é melhor não continuar. O centro da vida emocional passa a ser distribuir afeto equidistantemente, sem se comprometer karmicamente com nada e, já agora, sem cair no nível de libertinagem. Não sei se me faço entender. É Maria. Maria. A dádiva do amor incondicional da Mãe Divina. Parece-me um bom futuro para a criança interior. E esta mente, que tende a apropriar-se do universo através do conhecimento, quando tu dizes assim, eu já não estou nada interessado em conhecer, não estás, mas já reparaste, um pinheiro é feito de 22 partes. Tens a raiz, e tens o tronco, e tens as flores e as agulhas. Não. Calma, já chega de botânica. Já chega de física, já chega de psicologia, já chega de psicologia espiritual, já chega. Então o que é que queres fazer com a mente? Eu quero ser. E ser com a mente significa que a informação que tu precisas para cada setor da realidade chega de via Miguel em tempo real. Em vez de chegar via enciclopédia lentamente. Passas a ter um Wi-Fi para o Deus Criador. Não sei se me faço entender. Ou seja, tu vais a caminhar na rua e acontece uma coisa e se a mente está transmutada... Onde é que queremos chegar com isto? O centro da vida física deixa de ser possuir, passa a ser iluminar as células. É outro desafio completamente diferente. Há ali uma senhora à entrada da Air School, a mãe, companheira operativa de Aurobindo, tântrica de Aurobindo, que o trabalho dela foi pegar nesta consciência suprema, que ela chamava o Supremo, e ali, durante horas, quietinha, no meio do jardim, com os pavões e os discípulos, e o cheiro de arroz e caril da Índia, e depois sentir as células a rejeitar o divino. Ela a exercer pressão consciente. Porque quando tu tomas consciência do divino, e a seguir focas essa consciência numa coisa, divinizas aquela coisa. Sabes como é que se cura uma pessoa à distância? Tu elevas-te até tomares consciência de que és uma partícula, és como um holograma de Miguel no trono, ou de Sofia no trono. Tornas-te divino momentaneamente. Melhor não exagerar nisto, mas tornas-te divino momentaneamente. E os teus corpos expandem. E depois traz a pessoa que está doente para ti. Chakra por chakra. E deixas a pessoa ficar ali. É como se estivesses a eletrocutá-la com a energia divina. Depois soltas a pessoa e ela vai. Eu não estou nada preocupado com aquela pergunta clássica. Mas não é melhor perguntar primeiro à pessoa pelo telefone se ela permite que eu faça isto ou que eu faça aquilo. Isso agora é outro assunto. Geralmente, não interessa. É outro assunto. Mas é assim, tu trazes o outro para ti quando estás num estado avançado. Isto é um processo de cura. Avançado quer dizer elevado. Então, o centro da vida física deixa de ser possuir, passa a ser iluminar as células. O centro da vida emocional deixa de ser seduzir e de comer afeto como quem come açúcar. Passa a ser distribuir afeto. É claro que se tu distribuis afeto totalmente, o que é que achas que vai acontecer à tua vida afetiva? Eu penso, pronto, ok, estamos a ser gestuais, mas o que é que achas que vai acontecer à tua vida afetiva? O que é que se tu deixas esse afeto sair completamente, o que é que vai acontecer à tua vida afetiva? Vocês sabem que a Terra é como uma maçã e que tudo o que é dado retorna, multiplicado por 10. O que é que a lei diz? Tudo o que tu deres retorna a ti multiplicado por 10. Agora apliquem isto ao corpo astral. E a mente já não quer apropriar-se de uma forma técnica da realidade, mas quer comungar com a mente de Miguel. E a via para isto é a cristalinização. No próximo encontro nós vamos estudar melhor o que é isso das estruturas de tu isto transformando num cristal. Mas antes de mais nada, cristal aqui serve para dizer que
As organizações das moléculas no teu ser não retêm mais nada. A vida passa por ti e continua banhada de luz. Ela não passa por ti e tu a retens. Ela não passa por ti e tu aproprias. Ela não passa por ti e tu... Não. Quando o indivíduo começa a aprender a tornar-se um cristal, ele morreu. Do ponto de vista psicológico, é uma morte. Aliás, a morte no tarot é isso mesmo. O indivíduo ali morreu. O corpo passa a ser uma central de luz, as emoções passam a ser uma central de afeto superior e a mente passa a ser uma emanação de cristais, de estruturas geométricas límpidas. Cubo, icosaedro, tetraedro, dodecaedro, octaedro. E então a vida passa por ti e é transformada em luz. Mais ainda, o universo e a hierarquia começa a canalizar para ti caudais nacionais, familiares, do bairro, do planeta, para os teus corpos transmutarem. Tu passas do serviço a ti mesmo e do serviço à família ou do serviço a um pequeno grupo para aquilo que se pode chamar, e esse seria o objetivo da terceira iniciação, o serviço planetário. How about that? Não é uma proposta razoável? Então, quando se lida com uma escola de preparação para as iniciações, nós não estamos interessados no que as pessoas pensam. Querem saber? Eu não estou nada interessado no que vocês pensam. Não estou nada interessado no que eu penso. Não estou nada interessado em pessoas. Quer dizer, estou interessado em pessoas, em plantas, em animais, em passarinhos, nas nuvens. Isto não é um ambiente de troca de pessoas por pessoas. Não sei se me faço entender. Como é que eu ia dizer isto? Não é um Facebook espiritualizado. O que nós precisamos... Ok, todos nós nos elogiamos uns aos outros. Todos nós reconhecemos que há qualidades. Uma pessoa tem o cabelo assim, outra tem as costas assado, outra tem uma voz assim. Aquela pessoa tem uma pele bonita, a outra tem uma cara bonita, a outra... Sim, mas o que nós precisamos é de espaço entre uns com os outros. Um espaço empático. Não sei se isto faz sentido para vocês. Espaço. Porque se não há espaço, começam-se a formar aqueles bolores e aquelas carunchos e aquelas colas e aqueles materiais que se formam quando as personalidades são demasiado comprimidas umas contra as outras. Os ambientes de aprofundamento espiritual não são um substituto nem da família, nem do lar, nem da profissão, nem da realização existencial normal, nem da sexualidade, nem da maternidade ou da paternidade, nem da economia. São outra coisa completamente diferente. Por que é que eu estou a falar nisto? Por causa do cristalino, por causa deste caminhar para uma condição cristalina. Só que a nossa criança interior fica um bocadinho insegura quando se ouve falar em distância. Porque ela é cozy, ela quer agarrar, ela quer... Ela no fundo quer é meter coisas na boca. Como qualquer criança. E quando tu dizes, não, ela, então, vou crescer, tens mesmo que crescer. Aqui é para crescer. E o mesmo com a mente. Às vezes vão reparar que os encontros não acrescentam muita informação. Rodam, mexem a informação que já está no ar. Movem essa informação. Então, olha, se nós olharmos para a água é muito simples, H2O, apesar dos sais minerais, etc. Se nós olharmos para a água, essa condição transparente da água é a condição do ser depois da terceira iniciação. Quando nós formos transparentes como a água,
os nossos corpos são cristalinos. Vamos pagar um preço social por isso? Vamos. Mas o preço social é que as pessoas que não aguentam a transparência vão se afastar. Automaticamente, aquelas que têm sede de transparência vão se aproximar. Há uma diálise. Uma cristodiálise. O que é a energia crística? Na mente. A mente não se demora na subjetividade. Vocês já repararam como toda a literatura é feita de subjetividade? A maior parte até a grande literatura. Às vezes eu entro numa biblioteca ou numa livraria e digo, bem, vou comprar um livro, tem que ser. E ultimamente não há... Tu chegas a... O que é isto? O que é isto? O que é que me interessa isto? Ou aquilo... De repente, não, nada te interessa. Será que é porque voltaste à Idade Média? Estás a ficar calcado outra vez? Eu acho que não. Eu acho que quando tu fizeste um exercício pleno da liberdade, um exercício pleno do livre-arbítrio, um exercício pleno de explorar os espaços próprios do eu básico, das emoções, dos afetos e da mente, há um momento em que tu dizes, chega de liberdade. Em que tu queres entrar no veículo crístico, em que tu queres entrar e tornar-te cristalino. Em que, inclusive, é uma coisa, e esta é só para terminar, uma tendência que o ser humano tem é que o corpo astral está constantemente a filmar os movimentos superiores e a reproduzi-los. Chama-se glamour, miragem, ilusão. O corpo astral vê uma coisa acontecer dentro do indivíduo e diz, uau, isto é fantástico, deixa-me fixar como é que é. E depois começa a copiar. E o indivíduo anda constantemente com uma cópia da sua espiritualidade no plano astral. Isto tem que ser dissolvido. Isto é um espelho que devolve o indivíduo para trás e tem que ser atravessado. Destruir a própria imagem da sua espiritualidade. Não sei se me faço entender. Se vocês forem a um congresso de New Age, é isto. Uma série de corpos astrais a reproduzir os movimentos superiores.